porque Jesus falava por parábolas. Evangelho de Marcos capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Nós somos ensinados na escola por meio de parábolas. Quando a professora pegava coisas do dia a dia, situações do dia a dia, para nós aprendermos, por exemplo, aritmética. Maria tinha 5 maçãs, comeu 2, com quantas ficou? Então esses exemplos tirados da realidade, da vida normal, eram usados para nós aprendermos alguma coisa na escola. E a primeira reação que a gente tem quando vê o Senhor ensinando por parábolas é que ele queria também simplificar as coisas para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo. Mas na realidade é o contrário, né? Ele falava por parábolas para as pessoas não entenderem. E é o que ele diz aqui no versículo 10. O versículo 9 ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Alguém pode achar que isso é estranho, porque ele não queria que as pessoas entendessem? Por que ele não iria querer que as pessoas se convertessem? Por que ele não iria querer que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados? Por que ele falava dessa forma hermética, então, que eram as parábolas? Era uma forma hermética dele conversar com os demais que não fossem os seus discípulos diretos. Porque não havia disposição neles para ouvir. Eles já tinham demonstrado que tinham seus ouvidos fechados, seus olhos fechados, e eles não queriam ouvir. Tem um versículo lá em João, eu não me lembro agora o capítulo: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá acerca da doutrina. João 17? 7:17. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Uma outra versão, eu acho que na versão revista e atualizada, fala: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá acerca da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, antes de conhecer, vinha querer fazer a vontade. Então, se não existe a disposição de fazer a vontade, o Senhor não vai mostrar. O Senhor não vai abrir os olhos. Não existe a disposição. É a mesma coisa o pecado, né? Quando nós estamos em pecado, não temos comunhão com Deus, nós deixamos de entender também a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós não faz sentido, porque não existe em nós o desejo de cumprir a sua vontade. E é claro que isso é uma coisa que todos nós temos, em maior ou menor medida. Eu creio que enquanto nós vivemos aqui neste mundo, infelizmente, né, e nós temos a carne, nós nem sempre estamos querendo fazer a vontade de Deus. Nós não estamos sempre falando: Senhor, envia-me a mim, ou Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Pode falar, Senhor. O que o Senhor falar, eu quero fazer, quero te agradar. Infelizmente não é assim. A gente acaba em muitas coisas não querendo fazer a vontade de Deus. E quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, obviamente Ele não vai gastar seu tempo conosco, explicando qual é essa vontade. Nós não estamos interessados nela. E aqui era o que estava acontecendo. Ele faz uma divisão entre os de fora e os de dentro. E é interessante isso, ele fazer essa divisão. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai fazer essa divisão, lá em 1 Coríntios 5, quando ele fala de crentes.
mas daqueles que estão fora e daqueles que estão dentro. Ali num sentido administrativo, governamental, ele fala dos de fora e os de dentro. E é importante entender isso, que os de fora perdem muito. Se ele é crente e verdadeiro, ele não perde a salvação. Isso falando agora em termos lá de 1 Coríntios. Ele não perde a salvação, mas ele perde muitas coisas. Ele perde muitos privilégios, ele perde muito conhecimento das coisas de Deus. Por quê? Porque não quis fazer a vontade de Deus, ficou fora. Ficou fora do círculo daqueles que têm esse desejo de fazer a vontade de Deus. E aqui estava acontecendo isso com eles. Para que vendo, vejam, não percebam, versículo 12. Ouvindo, ouçam, não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Porque primeiro vem uma obra de Deus, e essa é a obra que ele está falando aqui, o semeador sai a semear. Depois é dado luz, que vai ser no versículo 21, que vem a parábola da candeia. Primeiro Deus faz uma obra, depois ele dá luz. E depois ele vai produzir fruto também no coração daqueles que ele quer, daqueles que ele escolhe para si. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.